Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós estamos no nosso 7º dia do nosso caminho de consagração e hoje eu quero falar com vocês sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Quais será que foram essas tentações? Então, se você quer saber, fique conosco até o final. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Já coloca aí a sua inscrição, já ative o sininho. Curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos que querem se consagrar ou que você gostaria que se consagrasse, tá bom? Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre estas tentações que Jesus passou no deserto. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1, do 1 ao 13, nós conhecemos um pouco sobre o início do ministério de Jesus, que movido pelo Espírito Santo foi dirigido ao deserto. E lá ele se recolheu em oração e jejum durante 40 dias. Ele fez uma prova, ele passou por uma prova humana. E com esta prova, ao final do jejum, o demônio veio para poder tentar, para poder fazer com que ele deixasse um pouco a sua... No final do jejum, Jesus foi tentado pelo demônio com 3 provas. E cada uma dessas 3 provas foram armadilhas preparadas por ele para que também são armadilhas que nós passamos. Então, para você que quer vencer o demônio, você que está querendo também ganhar dele, neste caso, nós vamos estar aqui te dando um remédio para as 3 tentações, tá bom? Então vamos para a primeira. Primeiro, antes da gente entrar no assunto da primeira tentação de Jesus, vale lembrar que Jesus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a sua humanidade, a sua condição humana, sofreu todas as tentações como nós sofremos. Isso também para nos ensinar como vencê-las. E Jesus nos deixa uma lição muito exemplar, muito específica de como nós vamos vencer o demônio nas suas batalhas, como que nós vamos vencer as tentações que o demônio faz em nós. O grande ensinamento que Jesus nos deixa, o grande ensinamento que Jesus nos dá é realizar a palavra de Deus em nossa vida e dentro da nossa história. Não é apenas você ler a Bíblia, mas realizar aquilo que é a palavra, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, leia e viva. Este é o segredo para você caminhar na santidade. Então, qual que foi a primeira tentação que Jesus sofreu e qual é o ensinamento que ela nos traz? A primeira tentação que Jesus passou foi a fome, onde o demônio disse: se és filho de Deus, pegue esta pedra e transforma-a em pão. E Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ok, o que isso significa? O que o demônio queria com isso? Quando uma pessoa humana deseja muito alguma coisa e descobre que através de meios ilícitos ele pode alcançar aquilo, e ele realiza aquilo, ele vai voltar a ter fome. Por quê? Porque aquilo que ela saciava, aquilo que ela desejava, já não existe mais. Aquilo já acabou. Por quê? Porque ela não existe mais pela dignidade que ela tinha inicialmente. Então, digamos que você queira muito ser rico, mas você gostaria muito de ser rico para ajudar os pobres. Mas depois você descobre que se você começar a pisar nos pobres, você vai ser rico. Você começar a usar os pobres contra a sua vontade, contra todos os princípios que você tinha, você vai ser rico. Você pode até alcançar essa riqueza, mas você vai continuar se sentindo vazio. É igual a samaritana, quando Jesus diz: todo aquele que beber desta água voltará a ter sede. Também nós temos que entender a vontade de satisfazer as necessidades instantaneamente, ou seja, eu preciso disso agora, fez com que se esvaziasse a verdade daquilo que desejava. Sentirá de novo a mesma fome, aí repetirá a mesma coisa como um eterno retorno. Vai virar um ciclo vicioso, você nunca vai deixar. Por exemplo, por que muitas vezes as pessoas que estão na droga nunca saem da droga? Por causa que elas buscam êxtase, elas buscam um prazer e elas ficam fixadas somente nisso.
Então, elas vai ter um momento de prazer, depois volta para um momento de abstinência. E que precisa de novo do prazer e fica nesse ciclo vicioso. Fica nesse ciclo que não para mais. Se não rompe o ciclo, continua assim. Qual é a segunda tentação que nós, que Jesus passou e que nós também podemos passar? O demônio oferece a Jesus o poder e a glória sobre o mundo, se ele o adorar. Já estamos cientes de que aquilo que o mal oferece para nós, de que aquilo que o mal oferece para a nossa vida, ele dá com uma mão e tira com a outra. Inclusive, esse foi o tema da famosa obra do poeta Goethe, Fausto Mefistófeles. Ele diz que deseja em troca aquilo que oferece ao ambicioso Fausto, nada menos que a sua própria alma. Então, quando você recebe, algo, entre aspas, de glória, se você coloca a sua segurança na glória, entenda que hoje você pode estar na glória, mas amanhã você pode não ter nada. No texto bíblico, Jesus responde ao demônio a seguinte frase: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Ou seja, a minha segurança está em Deus, a minha segurança está no Senhor. Eu adoro aquele que realmente me dá segurança. Não significa, não, a partir de agora eu vou me abandonar somente para Deus, eu vou fazer tudo e Deus vai me prover tudo. Ele vai prover, só que você também tem que fazer a sua parte. Agora, o que o demônio queria era oferecer a glória. Ele queria dar as terras. Ele queria dar o poder. Ou seja, muitas vezes nós caímos nesses problemas também. Muitas vezes nós também cobiçamos o poder. Na segunda tentação ainda, é importante que a gente diga também que de fato é uma continuação da primeira. Por quê? Ao desejar obter os caminhos contrários a Deus, o objeto desejado, aquilo que adoramos é a contrária a Deus. Não existe um meio termo, ou adora ou não adora. O homem sedento por sua realização plena nesta vida passageira, ou encontrará em Deus o seu fundamento, ou se iludirá com o mundo. A terceira tentação que Jesus passou é igualmente a primeira e a segunda, com exceção que desta vez o demônio usa da própria Escritura, da própria Bíblia, da própria palavra, para tentar a Deus, para tentar a Jesus. O demônio levou ainda a Jerusalém ao ponto mais alto e lhe disse, preste atenção na palavra que ele fala, se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, ordenou aos anjos e a teu respeito que te guardassem e que te subsistissem em suas mãos para que não tropeceis em teu pé em alguma pedra. E Jesus disse, não tentará o vosso Deus. Ok, mas qual que é a mensagem qual que é o fundo catequético dessa passagem? Nessa narrativa, São Lucas nos mostra que não é a letra, mas a palavra que vence o mal. É a palavra de Deus que vence o pecado. A falsa segurança religiosa se fundamenta na letra, o que está escrito, enquanto a letra não pode ser usada para consolo ou condenação do diabo. E, por isso, pode tornar-se um instrumento de poder. Agora, a palavra é o que dá o sentido eterno à vida e à morte. Então, a palavra de Deus, quando você a vive, não somente quando você a lê, quando você a vive, quando você transforma a palavra em carne,
assim como o próprio Cristo é a palavra que se fez carne. Quando você vive isso, ali você começa a vencer o pecado, ali você começa a vencer o pecado. Tá bom? Muito bem? Então, antes da gente fazer a nossa oração, eu já quero te convidar, tá? Amanhã, sábado, nós temos mais uma formação. Nós vamos ter a formação do que deve ser feito na consagração. Então a gente vai falar das principais práticas da consagração à Virgem Maria. Então, ao meio-dia tem a formação, às 6 horas da tarde tem a oração. Bom, então vamos juntos. Já estamos aí indo para o 8º dia. Já estamos bem avançados, graças a Deus, né? Então vamos juntos, caminhando, continuando este caminho de oração. Então vamos lá, vamos pegar o nosso tratado, aqui na nossa passagem, na nossa parte onde a gente faz as nossas orações. Pegue aí o seu tratado também, para a gente já ir rezando. Vamos juntos fazer a oração de hoje, a oração do Veni Creator e a oração do Ave Maris Stella. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha, ó Criador Espírito, as almas dos teus visitas, os corações que criastes, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, é chamado dom do Pai Celestial, fogo, caridade, fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, das força da vossa perna, nossa razão esclarece, teu amor no peito acende. Do nosso corpo a fraqueza com tua força defende. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. De nós afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai, seu Filho, por ti nós bem conheçamos, em ti, Espírito de ambos, em todo tempo creiamos. A Deus Pai se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conhecemos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre Virgem celeste, sempre Virgem da morada celeste, feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. A palavra, as prisões dos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem que nos granjeia. Ostenta que és mãe, que, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, quer ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e compartilhar com outras pessoas. Nós nos vemos amanhã, ao meio-dia e às 6 horas. Até já!